Judas, versículo 3, diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A nossa vida, ela é uma vida que consiste em uma batalha do nosso espírito com a nossa alma e com o nosso corpo. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, grave isso. Porque se você entender isso, vai fazer muita diferença no seu caminhar. Nós não somos, preste atenção, nós não somos um ser humano tentando ter uma vida ou ter uma experiência espiritual. Você não é um ser humano tentando ser espiritual, mas nós somos um ser espiritual tendo uma experiência humana. É o contrário. Porque o nosso corpo veio dessa terra, mas o nosso espírito, diz a palavra, ele veio de Deus. E como eu já falei aqui, tudo o que gerou você é a fonte que vai te alimentar. Então, se nós entendemos isso, muda o meu conceito. Eu não sou um ser humano tentando aqui simplesmente ter uma experiência espiritual com Deus. Não! Eu sou um ser espiritual que por algum tempo aqui nessa terra, porque o que é 70, 60, 90, 100, 110 anos aqui de vida, diante de uma o quê? Eternidade que nós teremos daqui para frente. Então, na verdade, eu sou um ser espiritual passando por uma experiência humana. Porque se nós invertemos o valor, se nós invertemos, nós vamos caminhar como que nós fôssemos viver aqui nessa terra, irmãos. Nós vamos fazer a nossa vida, vamos conduzir a nossa vida como que nós fôssemos seres imortais e eternos para vivermos aqui nessa terra. E nós não vamos viver eternamente aqui. A nossa vida aqui é passageira. E quando nós entendemos isso, nós mudamos a nossa concepção da construção da nossa fé. Por isso que Judas está dizendo assim: olha, amados irmãos, eu escrevo a vocês para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi entregue a vocês. A fé é algo que é resultado do seu espírito. A fé te faz enxergar, te faz ver algo que você não vê com os seus olhos terrenos. Os nossos olhos estão limitados àquilo que nós vemos. Nós somos limitados aos sentidos da nossa vida, ao que vemos, ao que ouvimos, ao que degustamos, ao que cheiramos e ao que tocamos. São 5 sentidos. Mas existe a nossa fé que está acima disso. A questão é que se nós não entendemos quem somos, nós vamos olhar, nós vamos viver nessa terra e dependemos apenas das coisas sensoriais. Porque às vezes você fala assim: pastor, mas eu estou vendo, eu estou sentindo esse sintoma, eu estou vendo esse problema aqui, está diante de mim. Eu vou dizer para você, é verdade. Você pode tocar nessa situação, você está vendo essa situação,
Você pode sentir essa situação, ó, está fria essa jarra, eu sinto que está fria. Você pode estar sentindo o sintoma da doença. Você pode estar tendo o sentimento de que o caos está estabelecido nessa circunstância. Mas eu quero dizer para você que existe um olhar diferente desse nosso, do qual nós vivemos aqui, que é o olhar da nossa fé. Não significa que essas coisas não existem, mas o que eu quero te mostrar é que existe uma condição acima dessa que eu e você estamos vendo. Há uma maneira de enxergar diferente da qual nós estamos acostumados. Jesus, ele vivia nessa dimensão, e ele tinha uns comportamentos até meio que estranhos. Estava falando isso hoje de manhã na nossa reunião com os líderes de CEP. Se você olha Jesus falava umas coisas assim meio estranhas. Ele tinha um comportamento porque ele vivia num outro, ele enxergava numa outra dimensão. Por exemplo, ele chegava num velório, Jesus chegava num velório e falava assim para o povo do velório: por que vocês estão chorando? Ele estava onde, irmão? Estava numa festa? Ele estava onde? Mas ele chegava no velório e falava assim para o povo: por que vocês estão chorando? Ele chegava para um cego de nascença e falava assim para o cego: o que você quer que eu te faça? Você acha que o cego ia pedir? Não, eu queria um jumentinho novo. Eu queria. Ele fazia algumas coisas. Por quê? Ele chegava para os discípulos dele, os 12 discípulos que ele tinha, e diante dele tinha quase 10.000 pessoas, e ele virava, ele estava num lugar deserto, ele estava num lugar não muito habitado, e ele virava para os discípulos dele e falava assim: olha, dá comida para esse povo. Ele falava umas coisas assim. Por quê, irmãos? Porque quando ele olhava, ele não estava olhando só nessa dimensão que nós estamos acostumados a ver. Ele olhava as coisas em uma outra dimensão, que é a dimensão da fé. Então, se nós não entendemos essa batalha que Judas está falando aqui, nós vamos viver temos apenas uma mente natural. Quando você olhar para essa circunstância, quando você olhar para esse problema, não fique olhando só de maneira natural, tentando raciocinar aqui, como os discípulos falaram para ele: Senhor, olha, nem se nós tivéssemos 200 denários aqui. Um denário era correspondente a um dia de trabalho, era o salário de um dia de trabalho, uma diária de um trabalhador comum, num dia de salário. Vamos pôr hoje aqui R$100, 200 vezes 100, dá quanto? 2.000 ou 20 mil? 2.000? 20 mil. Imagina comprar aí numa padaria, se eu tivesse 20 mil reais aqui no bolso, é o que estavam dizendo. Nem se nós tivéssemos 200 denários, onde nós íamos comprar 20 mil reais de pão? Pode dar para esse povo. Jesus chegava no velório e falava assim: ela não está morta não, ela está dormindo. Aí o povo começava a rir dele, falava: esse cara está louco. Porque no lugar onde ele estava, preste atenção, querido, no lugar onde ele está, tem pão. No lugar onde ele está, tem saúde. No lugar onde ele está, tem olhos abertos. No lugar aonde ele está, tem vida. Aonde ele está, tem todas as coisas. Judas fala assim: olha, batalhem pela fé, porque a sua alma, as suas emoções, elas não comungam com as coisas do Espírito. A sua alma, a sua emoção não tem a habilidade para tirar você dessa circunstância que você está.
Porque eu vou dizer uma coisa para você: se você tivesse a capacidade de resolver esse problema, você já teria resolvido. Por que você não resolveu? Por que você não deu um jeito nesse problema? Porque nós não temos a capacidade, irmãos. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me unir com quem tem a capacidade de fazer. Eu vou me unir com quem tem a capacidade de fazer, que é o Espírito Santo, por meio da fé. Então pare de olhar a circunstância, pare de olhar a circunstância com esses olhos. Comece a olhar com os olhos da fé. Mas para que isso aconteça, você vai precisar entender a necessidade de batalhar. Amém, irmãos? Amém, Rodrigo? Glória a Deus. Você vai precisar entender a necessidade de batalhar pela fé. Por quê? Porque senão nós vamos viver uma vida olhando apenas com os olhos naturais. E aonde Ele está, o lugar aonde Ele habita, o lugar aonde Ele está além do que nós somos capazes de enxergar. Rogo-vos, pois, irmãos, que batalhem pela fé, de tudo que nós tivemos que guardar, vamos guardar o nosso coração e conservarmos a nossa fé, porque quando a circunstância se levantar, querido, onde tudo ao seu redor disser que não tem jeito, aqui dentro tem uma construção, aqui dentro tem algo que vai dizer: não olhe para isso. Você vai olhar e você vai ficar com essa palavra, e essa palavra vai produzir vida, porque aonde tem cegueira, aqui tem visão. Se aí tem morte, aqui tem vida. Se aqui tem fome, aqui tem provisão. Essa palavra é a verdade, e é com ela que nós precisamos ficar. Então confie nela. Confie nela, confie nela. Cuide da sua fé, cuide do seu relacionamento com Deus, cuide da sua vida com Deus, cuide do seu amor para com o Senhor. E eu tenho certeza que quando a sua vista não estiver contemplando a paisagem mais bonita, aqui dentro de você, você vai poder fechar os seus olhos e você vai poder vislumbrar, por meio da fé, algo que está por vir. Amém? Você crê nisso, irmão? Você quer viver nesse lugar? Irmãos, eu quero viver nesse lugar. Eu quero viver nessa dimensão. Eu quero viver nessa condição de olhar para a palavra, de olhar para Deus e descansar nas mãos dEle. Ele está no controle de todas as coisas. E antes de orarmos, deixa eu dizer algo para você e nós vamos orar. Existem coisas na vida que nós não gostaríamos que acontecesse. Existem coisas na vida que eu tenho certeza que nem eu nem você gostaria de ter passado. Eu acho que você já fez coisas que você não gostaria de ter feito. Se você pudesse voltar o filme da sua vida, eu acho que você teria feito diferente. Quem teria feito diferente? Eu teria feito diferente, irmãos. A Bíblia é cheia de exemplos de coisas que aconteceram que não eram normais de acontecer. Logo no comecinho da criação,
o homem caiu. Não era o projeto de Deus, mas aconteceu. Em seguida, um irmão se levanta contra outro irmão e mata o irmão. Caim matou Abel. Não era para acontecer, mas aconteceu. Mas no versículo seguinte, logo mais para frente, nos versículos seguintes, você vê assim: coabitou novamente Adão com Eva, e nasceu quem? Sete. De Sete, porque Caim fugiu, uma maldição se estabeleceu sobre ele e deu origem a um outro povo. Coabitou Adão com Eva e nasceu uma nova linhagem através da vida de quem? De Sete. A linhagem ela não foi estabelecida através da vida de Caim. Ela foi estabelecida pela vida de Sete, porque quando vai fazendo a genealogia de Jesus, não passou por Caim, passou por Sete e terminou em Adão. O que eu quero dizer com isso? O que aconteceu, querido? Aconteceu. Era para ter acontecido? Não, mas aconteceu. Se relacione novamente. Eva teve novamente intimidade com Adão, e nasceu um novo filho da promessa. Se relacione com Deus. Retome a sua comunhão, retome o seu relacionamento, retome a sua vida com o Senhor. E sabe o que vai acontecer? A promessa vai nascer novamente sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, mesmo assentado, por favor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te agradeço. Querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver em uma dimensão que os nossos olhos não enxergam. Senhor, abra os nossos olhos da fé, que nessa noite, Senhor, os nossos olhos sejam abertos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre os seus olhos, querido, de uma maneira profética. Começa a dizer para ele: Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus olhos da fé. Fala para ele: Senhor, eu quero enxergar esse problema, me ajude a enxergar essa circunstância pela fé. Seus olhos naturais estão cansados, sabem cada milímetro dessa circunstância. Nós precisamos enxergar isso com os nossos olhos espirituais, irmãos. Nós precisamos enxergar essa circunstância com os olhos da fé. É com os olhos da fé que nós precisamos enxergar. É nessa dimensão dos olhos da fé que nós precisamos enxergar. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. É com os olhos da fé que nós vamos enxergar, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé. Para mim, imagine aqui um óculos com lentes amarelas ou azuis. Se eu colocar esse óculos de lente azul, tudo que eu for enxergar vai ser o quê? Mas não é azul, mas eu vou enxergar o quê?
Azul. Porque eu estou vendo através de. Se você começar a olhar pela ótica da palavra de Deus, se você colocar os óculos, vou tipificar aqui essa palavra como um óculos, que na verdade é no nosso coração, é no nosso espírito. Se você colocar esse óculos da palavra de Deus, tudo que você vai enxergar, aqui está o problema, aqui está a doença, aqui está a crise, aqui está a circunstância contrária, está aqui, é verdade, mas eu vou colocar e começar a olhar através da palavra de Deus, e eu vou começar a olhar para isso aqui, e vou começar a ver de uma maneira diferente. E se eu não tirar esse óculos, se eu não tirar essa palavra do meu coração, se eu não tirar os meus olhos dessa palavra, eu vou conseguir andar sobre as águas. Pedro um dia atendeu a palavra de Jesus, que diz para ele: vem. Ele colocou os óculos da fé, olhou para Jesus e foi. Mas na hora que ele tirou os olhos da palavra, ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a reparar a força do vento e a tempestade, a força do mar, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou, a tempestade estava ali, irmãos? Estava ou não estava ali? Ou a hora que ele estava andando não tinha tempestade? Tinha tempestade, não tinha? Mas ele estava olhando para quem? Ele estava olhando para Jesus, ele estava com os óculos da palavra de Deus. Se você olhar para essa circunstância por meio dessa palavra, você vai vencer essa circunstância em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Você vai vencer essa circunstância se você olhar para ela por meio da palavra. Olhe para ela por meio da palavra. Coloque os seus óculos da fé. Pastor, mas eu estou vendo. A realidade sem a palavra é isso aí mesmo. Mas nesse óculos, nessa palavra, como eu disse, tem saúde, tem pão, tem restauração, tem vida, tem transformação, tem casamento transformado, tem vida restaurada, tem salvação na sua casa, tem promessas, tem cura, tem milagres, tem libertação, tem suprimento de pão, tem tudo que nós precisamos por meio dessa palavra. Amém? Que você saia daqui nessa noite com esses óculos no seu coração, com essa fé estabelecida dentro de você. E eu tenho certeza que você vai olhar, sair amanhã, se você chegar lá no seu trabalho, e olha que a circunstância se levantar, você vai olhar para ela de uma outra maneira, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos para o alto, repita assim comigo: Pai, nessa noite, que os meus olhos da fé possam se abrir, mesmo que os meus olhos naturais vejam a realidade natural, eu vou olhar com os olhos da fé, e por meio da fé, eu vou ver no meu espírito o que a tua palavra diz a respeito dessa circunstância. Nessa noite, que as escamas dos meus olhos caiam, em nome de Jesus, e eu saia daqui enxergando com os olhos da fé. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém, querido?
Glória a Deus. Essa semana vai ser uma semana muito importante na sua vida. Essa semana vai ser uma semana muito importante na sua vida. Nós teremos a oportunidade de começarmos a enxergar muitas coisas por meio dos olhos da fé. Amém? Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Glória a Deus. Nossas reuniões de oração continuam. São nelas que nós nos fortalecemos. É quando você ora, quando você busca a Deus, quando você tem relacionamento com a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, é que a sua fé é fortalecida. Quando temos comunhão com o corpo, porque nós nos abençoamos mutuamente. Amém, queridos? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo em nós. Quero te pedir que a tua graça seja derramada sobre a vida dos meus irmãos e que eles tenham, Senhor, uma semana abençoada. Leve-os debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção, guia-os e proteja-os pelo teu poder, ó Deus. Dá a eles uma semana cheia da tua graça e das promessas do Senhor sobre cada um aqui, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém e amém.